Para compor essa mesa, eu convido o Walter da Mata, que vem, né, psicólogo, mestre em psicologia social, estudioso de psicologia e relações raciais, professor da Unime, em Salvador, e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que atendeu ao nosso convite prontamente e está aí desde o início do evento, vai ficar com a gente até o final, na necessidade de a gente conversar um pouquinho mais. E aí convido também a Raquel Silveira, que é psicóloga, doutora em Psicologia Social Institucional pela URGS, integra o núcleo de pesquisa em sexualidade e relações de gênero e o Centro de Referência em Direitos Humanos da URGS. Pode. Então tá. Então tá bem. Passo a palavra então para a Raquel. A gente tem 30 minutos, tá, Raquel? Qualquer coisa, deixa eu ver. Boa tarde. Vou pegar o microfone, mas professores e professoras falam mal. Boa tarde. Vou ficar em pé porque eu quero mexer aqui, quero conversar com vocês. A gente combinou então, eu e o Walter, aqui, que a gente pôde se conhecer, a gente não conseguiu falar antes. Mas como eu preparei o PowerPoint, a gente combinou que eu ia começar, porque daí então deixa, né, as várias brechas para que ele possa entrar. Esse é um título que na verdade o CRP deu. Ali, então, a minha formação toda é na psicologia social e institucional. Eu fiquei aqui porque eu trouxe os materiais que eu quero mostrar. Eu coordeno, junto com o professor Henrique Nardi, com a professora Paula Sandrini Machado, na URGS, o Centro de Referência em Direitos Humanos, Relações de Gênero, Diversidade e Raça, que eu vou deixar ali na mesa esse material para quem quiser levar para os seus lugares de trabalho, posto, escola e tal. Vou deixar lá no canto quem quiser pegar para divulgar o nosso trabalho. E o Centro de Referência em Direitos Humanos, que um dos eixos é a questão racial e por isso que eu fui convidada, né? Eu também, daí eu vou mexendo aqui que eu quero mostrando umas coisas que eu estou colocando. Que a ideia de pensar assim, eu trabalho na psicologia social e para a gente é muito importante que a gente possa pensar de que lugar a gente fala. Ainda mais que o referencial teórico mais forte lá nosso, e o que eu trabalho se embasa nas práticas, na análise das práticas discursivas do Michel Foucault, que vai pensar o lugar de enunciação. Então eu falo aqui, então, claro que todo mundo está vendo, mas eu vou nomear isso, né? Eu sou uma mulher branca, heterossexual, que me coloca em algumas posições de privilégio e em algumas posições de não privilégio, tá bem? E aí nós vamos discutir isso. Mas é deste lugar, de mulher branca, que eu venho pensar as relações raciais no Brasil, tá bem? E provocadas justamente pelo movimento negro que vai dizer, ok, temos questões aí que são relativas, que dizem deste lugar de experiência do racismo, que eu nunca vivi como vítima, mas certamente cometo o racismo muitas vezes, ok? E é nesse lugar de tentar aprender a não fazer mais isso, porque a gente é produzido e educada para isso, e me coloco aqui nesse lugar da gente poder pensar o nosso papel nessa temática. Agora ficou muito pequenininho ali a letra, né? Mas eu estou vinculada a dois projetos de pesquisa, um de pós-doutorado que chama eu vou ler porque ele ficou pequenininho, a interseccionalidade, gênero, raça, classe nos discursos da saúde pública sobre a violência doméstica contra as mulheres. Esse é um apoio do CNPq. Eu tenho muitas coisas para falar e aí por isso eu estou correndo assim, que eu vou me lembrando das coisas, né? Que uma coisa importante que é do lugar de onde eu falo também, além desses marcadores sociais que eu começo a colocar nesse corpo, né, nessa experiência de vida. Sou uma mulher dos anos 60, que passa por uma história de vida dentro da ditadura militar, enquanto não havia direitos humanos no Brasil, havia pura violação de direitos humanos, em que mulheres não eram iguais aos homens, em que a população negra era violentada de uma forma com pouquíssimo respaldo, que hoje ainda é violentada, mas que tem respaldo jurídico, pelo menos legal para isso, em alguns momentos. E então, né, passo essa transformação do mundo e trabalhei durante 9 anos, atualmente então estou na Universidade Federal, como pós-doutoranda, passei num concurso, não fui nomeada ainda, mas agora eu estou indo para a Universidade Pública, mas trabalhei 9 anos numa universidade privada, no Uniriter, aqui em Porto Alegre, num curso de Direito.
eu dava aula de psicologia aplicada ao direito. É deste lugar que eu abordava a temática da violência contra as mulheres, e por isso, foi só no doutorado, gente, então acho que isso é uma coisa importante da formação. Aí eu vou correndo, desculpem, mas eu fico falando correndo, estou correndo demais aí na fala, estão me acompanhando. É que 30 minutos é muito pouco para a gente falar tudo que quer falar, né? Mas, bom, na minha formação como psicóloga, eu jamais estudei uma linha sobre a questão racial. Jamais. E foi no doutorado que eu fui aprender. Ou seja, esse meu estudo, ele começa em 2010. Então eu sou uma aprendiz. O Walter aqui, além do seu corpo ser um corpo masculino e negro, que lhe coloca em posição de fala diferente da minha, ele começa a estudar muito tempo mais do que eu. Então ele vai dar uma aula depois, eu estou aqui justamente falando para ele poder, nós brincamos antes, né, ele poder bastante criticar, porque eu sou uma aprendiz, né? E uma aprendiz que já aprendeu muito, né, nesse percurso, porque quando a gente começa a trabalhar com a questão racial, logo a gente vai ouvir, mas tu tá sendo racista, né, Raquel? Muito ouvir. Tu tá fomentando o racismo, porque a gente é um povo mestiço, como disse o Arnaldo Antunes. Inclassificável. O Arnaldo, eu adoro o Arnaldo e a música estava maravilhosa, né? Mas a polícia sabe muito bem classificar quem é negro e quem não é negro nesse país, tá bem? Então a gente é classificável, hierarquizado, e esse mestiço nós vamos discutir. Que lógica é esse do discurso da mestiçagem no Brasil, tá bem? Por conta disso, tudo isso eu estou aprendendo agora. Estudando e aprendendo do movimento negro. E do movimento negro e do movimento de mulheres negras, tá bem? Porque não foi a academia que me ensinou isso. Tem muita gente na academia fazendo isso, que nós vamos conversar aqui sobre isso. Só que não nos apresentam muitas vezes. E o outro trabalho recente agora, então, eu estou fazendo uma pesquisa, propus um projeto de pesquisa, que entra no nome do professor Henrique Nardi, porque ele é um professor com mais renome, né, e trajetória acadêmica, que chama Racismo, Relações de Poder e Sofrimento Psíquico, que vai acontecer em 2015 e 2016, em articulação com a gestão pública de Porto Alegre, na saúde da população negra, para pensar os efeitos do racismo na saúde mental da população negra de Porto Alegre, tá bem? Porto Alegre Pelotas. Bom, eu fiz, ai que pena, tá muito pequenininho, mas eu vou falando, só para nortear. Eu fiz o PowerPoint porque eu queria discutir algumas questões conceituais. E acho super bacana que a mesa, né, são várias linhas teóricas, achei bem legal, né? Então a psicanálise, depois a centrada na pessoa, tem uma outra coisa antes, como é que é? Ali, humanismo centrado na pessoa, eu também não estudei nada do humanismo, né, do Carl Rogers. A psicanálise sim, né, a gente acaba no Rio Grande do Sul estudando muito, aí também tem a diferença, né, bacana da mesa que traz a Bahia para pensar, né, as diferenças raciais nesse país, que é um continente. Na psicologia social da URGS, então, a gente trabalha fortemente com essa perspectiva francesa, da elite branca francesa, que hoje eu consigo dizer isso, né, mas que por muito tempo eu não pude dizer, nem me dava conta, né, a elite masculina francesa, que é o Michel Foucault, que eu adoro Michel Foucault, né, mas vou agora, então, me aproximo de outros autores e autoras para pensar. E por isso, então, produção de subjetividade, essa concepção que nós vamos discutir aqui, nessa perspectiva do Foucault, e marcadores sociais da diferença, que aí sim vão me ajudar a pensar as identificações e as múltiplas identidades que a gente vai construir. Antes de seguir no PowerPoint, eu quero te dizer, a Alessandra falou na sua pergunta inicial lá para a mesa, que nada tinha visto também sobre as relações raciais e não sabia nada da população, usou pelas tantas, negra e parda, né? Negra, gente, é uma categoria política que junta as classificações raciais de pretas e pardas. Então a gente não viu nada de identidade negra, de população negra. População negra é uma categoria política que começa com o movimento negro, juntando as diversas colorações de pele que a polícia e quem vai, eu posso ser muito amiga, mas na hora do xingamento o meu racismo vai vir. A primeira marca que vai ser a marca racial, caso essa pessoa tenha traços que no Brasil lhe remetam a esse lugar, tá bem? E aí o movimento negro sempre disse isso. Quanto mais escura a pele, bom, pior. Mas, mesmo que eu tenha a pele mais clara,
eu também vou ser classificada como negra. E o IBGE ele classifica em preta e parda. Também. As classificações do IBGE: branco, preto, parda, indígena e amarelo. Tá? E aí, negra é a identidade política, que os estudos dos anos 50 vão mostrar, sim, o movimento negro tem razão, e vai ser cunhado que a gente precisa trabalhar com a categoria negra, porque toda essa população não branca será discriminada, violada e sofrerá muitas consequências na sua vida, tá bem? Bom, na produção de subjetividade, então, para quem não trabalha com esse conceito, eu fiz aqui uma livre definição de tudo que Foucault vai dizer, que é poder pensar a vida como um campo de possibilidades em que o sujeito emerge em relações de saber-poder. Então, nós estamos discutindo relações de poder. E de saber que os conhecimentos que a gente faz, que a gente tem, eles vão produzir determinadas posições de poder. E que essas relações lhe assegurarão uma forma produzida pelos regimes de verdade de seu tempo e localização geográfica e política. O que significa isso em outras traduções? Isso aqui foi uma escrita que eu fiz livre, né? Mas a gente pensar que acaba esse sujeito universal, que eu possa falar de um desenvolvimento, que a psicologia vai falar que existe um desenvolvimento, algumas psicologias, e várias, a maioria, né? E, então até já vou pegar, por exemplo, quando a Rose, da Liga das Mulheres Negras, das Mulheres Lésbicas, de novo, eu talvez da negritude e confundo as lésbicas, mas ela me parecia uma mulher negra também. Não sei se ela se auto-identifica, eu que estou identificando, né? Mas a Rose falou assim: há uma surdez do CRP em escutar a questão lésbica. Ela não está aqui, mas eu falei isso para ela pessoalmente antes dela sair. A minha interpretação é o seguinte: por causa da minha leitura de marcadores sociais. Sim, a gente é surda. Sabe por quê? Porque o que é mais central na psicologia e nesse desenvolvimento universal do psiquismo? A relação entre eles. E o bebê vem da onde? Da relação heterossexual. Portanto, é óbvio, a maternidade heterossexual é central nas nossas vidas. Se a gente fizer um inquérito aqui, nós não vamos fazer, mas a maioria das pessoas são heterossexuais. E a psicologia se estrutura na maternidade heterossexual. Pronto, eu não consigo enxergar nada fora disso, tá bem? Mas isso é para outro momento, a gente fazer então assim a discussão da questão lésbica, né? Essa é a minha interpretação, posso estar errada, mas eu acho que ela vale. Bom, dentro da perspectiva teórica de Foucault, eu quero pensar essa discussão teórica na clínica, tá bem? O Foucault não fez clínica, apesar de ser formado em psicologia e ter feito lá nos seus primórdios, né? Ele vira filósofo, depois ele não quer mais fazer clínica psicológica. Eu quero e eu faço, eu quero saber como que a gente usa essa discussão teórica na clínica, tá bem? Bom, a problematização dos efeitos que os discursos produzem nas relações sociais e, por consequência, no psiquismo. Me ajuda a pensar o Foucault no seguinte sentido: as teorias que a gente faz produzem o quê? Isso é o que o Foucault vai nos dizer. Não é que é assim. Bom, pode ser que eu identifique esse comportamento e eu digo que é assim e eu reforço esse comportamento e eu não questiono mais nada. Tá bem? Aqui nós vamos questionar. Tá bem. Tá desse jeito, se disse que era assim, mas por que será que se disse que era assim? Bom, marcadores sociais da diferença, a autora que eu vou trazer para a gente pensar é a Avtar Bra, que é, vou botar a foto dela aqui, porque o Foucault todo mundo conhece, não preciso botar foto, mas a Avtar Bra pouca gente leu, pouca gente conhece. Ela é uma indiana, é indiana mesmo, Walter, tenho certeza, eu não consegui achar a nacionalidade dela, mas eu acho que ela é indiana. E ela é que ela morou num monte de lugar, assim, ela tem uma experiência nômade de ter vivido em 5 continentes. E ela tem esse livro que é genial, Cartografias da Diáspora, contestando identidades, então de acordo com a Ana, né, contestando as identidades. Mas, nesse Marcadores Sociais da Diferença, ela vai dizer o seguinte, então ela vai, porque o Foucault, o Deleuze e Guattari não falaram nada disso. O Foucault falou de sexualidade, o Deleuze e Guattari dos devires múltiplos que a gente pode ter, que eu amo eles também. Mas assim, raça mesmo, e não era uma problemática para eles, porque eles não viviam, né? E a França ainda se acha não racista, né? E a Avtar Bra, como uma mulher indiana que circula pelo mundo, vai ver as condições das mulheres, ela vai dizer, opa, ela vai corroborar essa ideia de não essência do humano, mas que o conhecimento que se produziu pelas formas humanas são conhecimentos ocidentais, masculinistas e brancos, ok? Portanto, as relações de poder, então vamos lá, né? Seguindo ela, eu quis colocar os nomes das pessoas, para quem quiser, eu posso disponibilizar depois, para quem quiser pegar as referências bibliográficas, ler, porque a gente só vai sair dessa cegueira e dessa surdez se a gente estudar sobre isso.
senão a gente não vai sair. Ou se eu vivo essa experiência, como mulher negra, que não é o meu caso. Eu posso escutar, como disse a Aline, né? Eu posso ter empatia e tentar me colocar no lugar do outro, mas nunca eu vou saber o que é o racismo de verdade no país. Nunca, tá bem? Porque eu não sofro. Ah, mas eu sofri porque eu era gorda, porque eu usava óculos, porque me chamavam de alemão batata. Ninguém, a polícia não sai aí matando gordo e gorda, não sai matando. Os alemães até foram lá pelo Hitler, de também a racismo que o Hitler fez, tá bem? Então são coisas muito distintas que a gente vai pensar aqui. O que ela vai dizer também são minhas palavras, não é a palavra dela, é uma apropriação. As diferenças biopsicossociais, ou seja, não somos iguais. O problema é que as diferenças são transformadas em desigualdades. E essas desigualdades legitimam dominação e exploração. Aí eu vou me empolgando, e já me disseram meus alunos que eu pareço mais uma deputada, vereadora, do que uma pessoa, mas eu vou me emocionando. Né? Diferenças biopsicossociais são psicossociais, são transformadas em desigualdades por relações de dominação e de exploração. Bom, ela e outros autores vão dizer, né, existem 3 eixos principais, existem muitos outros, como eu disse, a estética, se eu sou gorda, se eu tenho uma deficiência física, se eu, né, tem várias outras, tá bem? A questão geracional, se eu sou velha, hoje eu valho menos, na sociedade ocidental eu valho menos, se eu sou velha, se eu sou jovem. Nas sociedades tradicionais, a velhice é valorizada, na nossa ela é desvalorizada. Terceira idade é boa só para negócio, só para comércio, só para isso, porque o resto a gente absolutamente vai perdendo, sim, questões. 3 eixos principais na produção de subjetividade da modernidade ocidental e colonizadora. Isso são elas que eu vou falar. São as mulheres negras e teóricos não do eixo Estados Unidos e o eixo... As dos Estados Unidos até vão falar também, né? Que são as pensadoras negras que eu vou trazer aqui para a gente pensar. Mas elas vão dizer, colonizadoras sim, nós somos um país colonizado. E por isso a gente precisa trazer o Foucault, o Deleuze e o Guattari, porque a gente é colonizado. E aí a gente precisa trazer, eu vou trazer depois os brasileiros, né? Mas eu preciso representar com conhecimento internacional, né? Porque senão não vale muito se eu não disser aonde que eu estou calcado, né? O Carl Rogers, o Lacan, veja só homem branco, né? Carl Rogers, Lacan, Deleuze, Guattari, ok. Sexo, gênero e sexualidade é um grande eixo. Sexo, gênero e sexualidade, nós não vamos abrir eles. Isso já teve momentos da gente discutir, precisa de uma discussão toda. Raça e etnia, classe social. Eu não fiz aqui a definição de raça e etnia, mas, então, rapidamente, isso é muito maior do que isso, mas só para a gente explicitar. Raça é um conceito que a gente hoje, todo mundo que vai estar discutindo isso, pelo menos nós aqui, eu e o Walter, né, e as outras pessoas, a raça na dimensão social dessa desigualdade, produção da desigualdade não biológica. E a etnia, por muito tempo, por causa do Holocausto e por causa do assassinato das pessoas, dos judeus brancos e europeus, por causa disso que se preocupou, porque se continuou fazendo horrores com a população africana e se faz ainda hoje, e com a população brasileira, e com outras populações do mundo, ninguém se preocupa muito. Mas quando mataram os judeus alemães, bom, opa! Né? Mas a bomba atômica, o negócio piorou, e bom, direitos humanos, queria a ONU. E aí se para a falar de raça, porque o Hitler fez o que fez pensando na inferioridade biológica que era sustentada pela teoria do racismo científico, que havia na época, legitimado por uma escala científica que mostrava isso. Bom, hoje não se usa mais do ponto de vista biológico também. Raça é uma discussão de relações de poder de um grupo sobre o outro, tá bem? Etnia é quando se tentou acabar com o conceito de raça para pensar em etnia. Não, vamos falar de etnia, que é um pouco essa coisa do mestiço, né? É tudo misturado. Não. Etnia é para pensar diferenças culturais. Isso é muito raso o que eu estou dizendo, mas só para tentar uma diferenciação. Etnia é quando eu estou pensando uma diferença cultural, de roupa, de costume e tal. Eu reconheço a diferença e o outro reconhece a diferença, e não há necessariamente uma dominação de um sobre o outro, tá bem? Então, sei lá, agora eu estou tendo acesso a uma pessoa de Guiné-Bissau, e lá em Guiné-Bissau, que toda a população é negra, africana, eles têm várias etnias. E um se reconhece diferente do outro, tá bem? Nem sempre pode até ter relação de dominação, mas isso não é central no conceito de etnia. Agora, raça é central a noção de relação de dominação de um para o outro, tá bem? Precisamos sim desse conceito? Sim. Enquanto a gente tiver racismo na sociedade brasileira, a gente precisa desse conceito. Acabou o racismo, podemos jogar fora, mas não dá para jogar fora.
E isso é um movimento negro que majoritariamente vai defender também. Um conceito importante, que eu não fiz uma definição, mas a Kimberly Crenshaw, vou botar aqui a foto dela, dá para enxergar lá embaixo, que é uma negra norte-americana que vai criar, ela está junto, com o pessoal, com as mulheres negras norte-americanas, que vão dizer: não é suficiente o movimento feminista, não fala de mim. No movimento negro ele fala um pouco, mas tem uma questão de gênero que não me representa, então elas vão discutir a questão. Ela é uma feminista teórica negra, e ela cunha, assim, esse conceito chamado interseccionalidade, que é a gente pensar o cruzamento desses marcadores sociais colocados ali. Acho que eu trouxe um exemplo, de ser uma mulher negra lésbica, Tá bem, vamos lá. Relações raciais no Brasil e no mundo. Eu trouxe aqui alguns estudos psicossociais para que a gente dizer, para mostrar para vocês. Eu não sei como é que tá. Eu só vou listar rapidamente, eu não vou poder falar de todo mundo como eu queria, porque não dá tempo. Mas eu vou listar as pessoas, sabe por quê? Eu estava falando com o Paulo. Porque a gente ouve muitas vezes as pessoas se autorizam a dizer coisas e não da onde diz? Diz do preconceito social. E, tá bem, quando as pessoas me acusam, ou dizem, ou me acusam, eu acuso o movimento negro também, mas os negros são mais racistas do que os brancos, já deve ter ouvido isso, Tu está estabelecendo que a gente continue sendo racista para falar, as cotas vão acirrar a luta racial lá dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, porque no Brasil não tem problema racial, é só nos Estados Unidos que eles matam os negros. Okay? E aí, ok, as pessoas dizem isso sem ler nada, sem pensar nada, e às vezes dizem, mas nem tem nada escrito sobre isso. Tem muita coisa, muita. Só vou pontuar algumas que eu acho importantes. O Walter certamente vai concordar com algumas coisas e milhares de outras que ele me deu que eu não li, tá bem? E que outras tantas pessoas aqui leem. Abdias do Nascimento. Ai, que droga que ficou tão pequenininho. Como é que eu faço aumentar isso? Alguém sabe aumentar isso? Impossível. Mas vamos lá, vou só mostrar a foto do Abdias. Então, Abdias do Nascimento, referência fundamental no Brasil de teoria e de movimento negro, tá bem? Ai, que droga. O Guerreiro Ramos, eu não trouxe foto dele, mas um sociólogo negro fundamental importante. Depois eu circulo para vocês anotarem. François Fanon, psiquiatra martinicano que lutou e tem um livro clássico, a tese de doutorado dele em psiquiatria, chama Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952. A Aimé Césaire, que é o autor, é um poeta, militante, que vai cunhar o conceito de negritude. Dubois escreve um livro fundamental, As Almas da Gente Negra. Stuart Hall, morreu recentemente, um teórico importante para a gente poder pensar a diáspora. Virginia Bicudo, Psicologia Brasileira, estudo de 1955, agora foi publicado separado, Estudos Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. Ele escreve isso em 1955. Para quem já leu alguma coisa sobre isso, depois da Segunda Guerra Mundial, se querendo enfrentar novas possibilidades de coisas horrorosas como o Hitler fez, se a Unesco, então, manda uma tribo vir aqui fazer um super estudo, porque o Brasil era a democracia racial, e porque o Gilberto Freire tinha vendido, então, o casamento de Senzala, vendido no sítio da ideia, que foi feita fora daqui, que todo mundo leu, que o Brasil era o paraíso das pessoas negras, e a Unesco paga, nos anos 50, um estudo para ver como é que é ser uma democracia racial, para que todo mundo aprendesse. Esse estudo vai comprovar que não, que a gente não é uma democracia racial. Isso é de 1955. O Florestan Fernandes e o Roger Bastide fazem o estudo Brancos e Negros em São Paulo, e a Virginia Bicudo participa dessa pesquisa e faz essa dissertação de mestrado. Lélia Gonzalez, militante negra, socióloga, feminista, tem um texto genial chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É de 1980, bota no Google, vocês vão ler, é uma aula do Brasil, e ele foi escrito em 80 e parece que é já. Neuza Souza Santos, não sei, emprestei meu livro, não sei cadê, chama-se Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. A Neuza escreve isso em 1983, a Neuza se suicida em 2008. Há toda uma discussão importante do sofrimento psíquico dessa mulher que tinha um reconhecimento e que sucumbe por N razões, mas a questão racial certamente central em todas as pessoas que vão escrever depois sobre a Neuza Souza Santos. Tornar-se Negro é um texto de psicanálise, de análise da psicanálise. O Jurandir Freire Costa faz o prefácio do texto dela e ele pergunta: que psicanálise é essa que não sabe nada do racismo no Brasil?
Sueli Carneiro, viva, teórica fundamental da ONG BN10, ela tem a tese de doutorado dela de 2005, ela vai discutir a temática do epistemicídio do conhecimento negro no Brasil, e um conceito que eu acho importante que ela busca, né, em paralelo com Foucault, no dispositivo da racialidade, ela propõe o dispositivo da racialidade no Brasil, Foucault, o dispositivo da sexualidade. Maria Aparecida Bento, psicóloga que coordena, você é uma, né? Não sei se ela só ela, mas tem mais pessoas no CERJ, que é um Centro de Estudos das Relações Raciais, das Relações de Trabalho e Desigualdade. Ela tem esse texto, Psicologia Social do Racismo, é um livro, e esse texto chama Branquitude e Branqueamento no Brasil, que é de 2000, é um texto imprescindível para qualquer psicólogo, psicóloga nesse país, e principalmente as pessoas brancas, porque ela vai dizer, branquitude é o privilégio de se ser branco no Brasil. Branquitude é um conceito que não é só, né, que eu lembro da Jurema Werneck, num evento que eu estava, Jurema Werneck, que é uma médica da Crioula, que está aqui, nós está aqui, a Jurema Werneck, a Jurema diz, agora a gente tem começado a falar demais do negro e da negritude, vamos falar da branquitude. Sabe o que significa isso? A gente teve ali a Weiner aqui, né, no meio do ano conversando, que é pensar quais são os privilégios de se ser branco numa cultura racista, e o branqueamento é uma política pública que a gente teve. Ah, mas o negro é mais racista, porque ele quer casar com o branco, não sei o quê. Bom, porque a gente teve uma política pública no Brasil. Então a miscigenação, né, ela é boa. Ah, mas pra que isso? Porque a gente é tudo miscigenado. Tudo miscigenado, mas o discurso da miscigenação no Brasil é o seguinte, é macunaíma, nasce negro e tem que virar branco. É a foto que vocês botaram na capa da redenção de Cã. Né? A redenção de Cã significa isso. Eu agradeço aos céus quando a minha prole vira mais branca. Tá bem? Eu vou fazer alguns depoimentos para a gente pensar. Então não é miscigenação. É que vocês fiquem brancos. A gente teve uma política de branqueamento no Brasil de trazer, até os anos 30, gente recebeu 5 milhões de imigrantes europeus, italianos e alemães para branquear o Brasil. Por que o discurso político era o seguinte? É porque a gente tem muito descendente de africano que a gente está atrasado, tá bem? Então, quando uma pessoa negra deseja fugir da cor, que é um termo que a Horácio Nogueira vai trazer, é porque ela sofre tanto com isso que ela quer mesmo sair dessa condição que vai lhe chamar, como disse a Sandra, negro sujo, né? Joselina da Silva, professora da Universidade do Cariri, esteve em Porto Alegre aqui algumas vezes, é da Fundação Palmares. José Carlos dos Anjos, nosso pesquisador da URGS, que é de Cabo Verde. O Mosman é o único branco dessa lista que eu coloquei, mas o Mosman é um professor da Sociologia que me apresentou teoricamente. Foi na Sociologia da URGS que eu fui aprender muitas coisas sobre raça. O Kabengele Munanga, que agora ele era da USP, mas ele está aposentado, né? As teóricas feministas negras, eu também sou feminista. Patrícia Hill Collins e Abel Hooks são duas autoras fundamentais e importantes. A Glória Anzaldu é maravilhosa. Vigoy são autoras da América Latina. A Miriam Alves e a Elaine Oliveira são duas mulheres negras de Porto Alegre que coordenam as áreas técnicas da saúde da população negra. E a Miriam, já vou terminar. A Miriam Alves, ela agora não sai da prefeitura, mas tem uma tese de doutorado discutindo isso. A AMA Psique é uma organização, isso é só para a gente mostrar, tem muita coisa também, não digam que não tem nada, tem milhares de coisas, isso é só uma palhinha do que existe. Quais os efeitos dessa discussão teórica nas práticas das clínicas psicológicas, tá bem? Primeiro passo, né? O teste do pescoço, isso eu aprendi com o movimento negro. O que é o teste do pescoço? Eu vou olhar para lá e vou contar quantas pessoas negras tem aqui. Quantas? Aí a democracia racial no Brasil. Se fosse democracia, a gente tinha que ter 20% de pessoas negras nessa sala. A gente tem 20% de pessoas negras? Não, não tem. Na universidade eu tenho alguma colega negra? Não, nenhuma colega, nenhum colega professor. Na universidade eu tenho alunos negros agora? Tenho, por causa das cotas. Já tinha antes, mas antes o número era muito inferior. Hoje, por causa das cotas, a universidade pública tem mais. Onde estão as pessoas negras na universidade pública, na URGS, na psicologia? Aonde vocês acham? Onde? Onde trabalham as pessoas negras na URGS? Professoras não são. Da secretaria também não são. Tem uma pessoa só. Mas tem gente negra na URGS? Onde estão? Na Escola Projeto, onde a gente tem as pessoas negras, que a Ana e eu temos crianças na Escola Projeto, a gente tem duas pessoas negras na porta e uma que está há 25 anos na porta. A Sayô vive há 25 anos na mesma função. E já perguntei para a Sayô se ela queria, sabe, ficar. Sayô, tu quer ficar há 25 anos aí? Não, claro que não, Raquel.
mas não foi promovido. Nunca. Né? Na URGS elas estão na limpeza e na segurança. Majoritariamente na limpeza. Teste do pescoço. Isso aqui é só porque eu estou ouvindo o Fitopaz, e o Fitopaz tem uma música que diz: olhos que aprendam a enxergar, ouvidos que aprendam a escutar. Né? Um segundo momento. Desassossegos com a escuta de alguns testemunhos. Agora eu vou mostrar para vocês uns testemunhos que eu tenho escutado nessa andança, de tentar me colocar no lugar do outro, mas eu não posso conseguir de verdade. Eu só estou... Por isso eu vou trazer a fala dessas pessoas. Isso, a Maria Conceição Nogueira, que é da ONG Nome Mulher, um dia a gente estava fazendo uma atividade, ela estava palestrando, e lá pelas tranças ela falou isso. O racismo encurta a vida da gente. E eu levei um susto quando eu ouvi aquilo. Né? Uma coisa é o genocídio da juventude negra, mas quando ela falou aquilo, não era disso que ela estava fazendo. Ela falou, e eu nunca tinha escutado uma pessoa dizer isso. Eu disse: o que foi que tu disse? E daí ela começou a me falar disso. Do que é todo dia tu ter que te enfrentar com um olhar que te coloca num lugar de subalterno, sempre. Tu nunca é reconhecida no lugar que tu pode ter. A Luizinda Valois, a primeira juíza negra do Brasil, e agora, recentemente, ela teve na URGS, ela é desembargadora, veja a questão de classe. Essa mulher tem muito dinheiro, porque ela é desembargadora lá da Bahia, né? Tu deve conhecer a Luizinda. Ela teve aqui e ela disse isso: o racismo mata a alma e destrói o corpo do povo negro. A Luizinda Valois, que é uma desembargadora na Copa agora, foi impedida de entrar no aeroporto de São Paulo. Acho que era lá de Salvador, foi impedida de entrar, porque não podia. E ela disse, mas ela não botou carteira. Mas ela disse: não, eu vou entrar. Eles disseram: não, a senhora não vai entrar, porque não pode. Ela disse: então pode me prender. E aí alguém reconheceu ela: ai, doutora. E aí correndo, né? Então não adianta ela ser desembargadora e tal, ela é uma mulher negra no Brasil que vai ser colocada nesse lugar. Te coloca nesse lugar, alguém disse, né, na peça de vocês: fica quieto no teu lugar, né? Aí eu fiquei pensando numa pessoa negra. Eu ouvi, agora há pouquíssimo tempo, um agente comunitário da Gerência Distrital Leste e Nordeste, ele disse o seguinte: eu participei junto com a Elaine na discussão da saúde da população negra, e ele disse assim, depois que a gente estava falando: quando eu tinha 6 anos de idade, eu esfreguei o meu corpo com uma esponja de aço da cozinha da minha mãe, até ficar em carne viva, porque eu não queria ser da cor negra. O que a psicologia tem a ver com isso? A gente montou lá uma disciplina de estudo das relações raciais na URGS, e que era eletiva. E agora a gente conseguiu incluir uma disciplina formal, né, obrigatória. Mas muitos alunos, poucos se inscrevem na disciplina, e os que se inscrevem ouvem dos colegas: mas por que mesmo tu está estudando isso? Diretora de uma escola estadual da Restinga. A Restinga, Walter, é um bairro de periferia nossa, tá bem? Uma diretora da escola diz: negra, eu custei muito a decidir ter um filho. Eu não queria ser mãe, porque eu não queria que meu filho sofresse o que eu sofri. Eu sou mãe. Eu nunca tinha pensado uma coisa dessas por isso, entende? Nunca. Não preciso pensar, porque eu sou branca. Uma criança de 4 anos brigando com a mãe. Isso é uma cena que uma aluna me conta. Sobrinha dela. Mãe, bravo, furioso, brigando com a mãe. Mãe, por que tu me fez essa cor? Eu queria ser da cor do sol. As pessoas negras que cá estão certamente têm outras coisas para contar. Se quiserem, se puderem, né? Mas assim, esse tipo de violência a gente branca não sabe. Crianças negras sofrem com os estereótipos negativos em relação ao seu cabelo. Prestar atenção, né? De novo o pescoço. Normalmente as crianças negras, prestem atenção nisso, estão com os cabelos presos. As meninas e as mulheres, elas prendem os cabelos, ou alisam quando são maiores. E os homens com os cabelos raspados, meninos e homens. Poucos vão conseguir enfrentar isso. E agora a gente tem... Eu vou então, para fechar, não fechar deprimida, né, com essas falas, mas essas falas só para a gente pensar sobre isso. Oliveira Silveira, então, não sei se tu conhece Oliveira Silveira, mas é um poeta de Porto Alegre. Ele tem uma poesia chamada Cabelos Negros. Alguém quer ler para mim, das pessoas? Não? Eu vou ler. Esse é o Oliveira Silveira. O Oliveira Silveira, então, diz... Pena que eu não sei, eu não sou de você do teatro, mas eu acho legal. Vou tentar ler, né? Cabelo carapinha, uma vez eu vi uma ativista negra falando que é lindo, mas eu vou tentar. Cabelo carapinha, engruvinado,
de molinha, que sem monotonia de lisura, mostra e esconde a surpresa de 1000 espertas espirais. Cabelo puro, que dizem que é duro. Cabelo belo que eu não corto a zero. Não nego, não anulo, assumo. Assino o pichain. Cabelo bom, que dizem que é ruim. Que normal ou natural, fica bem em mim. Fica até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim. Porque eu sou pessoa negra e vou ser mais eu, mais neguinho. E ser assim. E esse é o Alisson Batista, que é um estudante de psicologia, e que é do coletivo Negração, é nosso estudante bolsista com a gente, que me ensina muitas coisas. E o Alisson faz essa foto para botar no Face, né? Porque em resistência à insistência de dizer que o cabelo é ruim, é negro e é cabelo de aço, e que não pode esvoaçar, que nem as propagandas da Gisele Bündchen, ou sei lá de quem, né? Das mulheres que têm esse cabelo liso, ele faz essa foto brincando, né? Do seu cabelo. Então, muito obrigada, axé para todos nós. Boa tarde, boa noite, é tarde ainda, a todos e todas. Começar da mesma forma, a Raquel, dizendo o lugar que eu estou falando. Atualmente, estou como representante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e discorro com a Maria Aparecida Bento as questões étnico-raciais. São 4 eixos que foram eleitos pela diretoria plenária do Conselho Federal como os temas mais importantes: as relações raciais, o atendimento ao usuário de família de droga, a tortura e também a movimento de diversidade sexual. Sou professor de psicologia em 2 faculdades particulares, em Uninho, no Hospital de Freitas, e outra em Salvador, a Faculdade da Cidade de Salvador. Fui ex-presidente do Conselho de Psicologia da Bahia, de 2010 a 2013, e vice de 2007 a 2010. Atualmente, também sou membro da AMPSNEP, a Articulação Nacional de Psicólogos Negros da Questão Racial, e participei dos comitês técnicos de saúde da população negra, um do estado da Bahia e outro da cidade de Salvador. Venho discutindo esse tema desde a minha graduação. Eu formei em 96, mas em 94 eu comecei a me aproximar do tema e posso dizer que eu cortei um doutorado, porque a Universidade Federal da Bahia não tocava no assunto, não tocava, né, na década de 1990. E quando eu tentei fazer o trabalho de final do curso sobre esse tema, eu praticamente fiquei só porque nenhum dos meus colegas queria, e o professor disse que ele não aceitaria, né, aquele trabalho sozinho, tinha que ser em grupo, e eu dei sorte porque eu defini os temas no primeiro dia de aula, e sempre faltam algumas pessoas, e aí eu fiquei com a cara aqui, de gente que não estava na sala, e eu já tinha dito, mas enfim, deu no que deu. Estou aqui praticamente 20 anos depois discutindo ainda esse tema. Sobrou muito pouco, viu? Em termos gerais, vou costurar nas brechas que você deixou muito bem apanhado. Parabéns, um aprendiz, mas digamos com muito afinco, e trabalhou de uma maneira muito legal, historicizou. Você fez um trabalho de história, e acho que tem que fazer isso mesmo. E como vou na sua linha, eu digo, tem um texto básico de um cara chamado Hélio Santos, que é a trilha do círculo vicioso. Esse texto é fantástico, porque ele é um economista que sai dizendo que várias profissões, inclusive para nós psicólogos e psicólogas, o que nós devemos fazer. E foi exatamente esse texto que mudou minha vida em relação à psicologia. Eu quase largo. E por que quase largo a psicologia? Porque a psicologia, eu lia
as teorias, e não conseguia enxergar nada daquilo na minha comunidade. Sinceramente, é uma abstração à distância de que homem é esse que se fala. E Mazeno Santos estava fazendo estágio e apareceu esse texto num periódico. E ele disse, não, eu tenho que fazer antropologia. E a trilha do ciclo vicioso, ela é fantástica, porque vai mostrando como se dá as relações raciais do Brasil no momento que todos poderiam ser iguais, que é na proclamação da República, um ano depois da abolição da escravatura. E, obviamente, não se deu, até hoje, não se há uma igualdade, passa muito longe, na verdade. Pensar que nós, enquanto psicólogos e psicólogas, lá nos primórdios, criamos uma teoria, né, que é o racialismo. O que é esse racialismo? Porque não bastava dizer que as pessoas eram inferiores só pela cor. O racismo preconiza isso, a existência de raças humanas e uma hierarquia. O racialismo, nós fizemos o quê? Dizer que existiam essências psicológicas nas raças. Essa é a base total para o que viria a seguir, o professor Raquel falou, do nazismo. E aí nós temos um autor brasileiro que é fundamental para a gente entender isso, Raimundo Lima Rodrigues. Lima Rodrigues, ele, apesar de ter sido o GAN do terreiro do Granduá, o que Lima Rodrigues fala da população negra é algo abominável. E eu digo, gente, desculpa essa questão de dizer que é um momento histórico. Sem essa. Castro Alves veio muito antes dele, não tinha esse pensamento. Então a gente não pode estar perdoando pessoas que têm pensamentos anacrônicos, de violação de direitos, né? Dizendo que foi um momento histórico. Temos aqui agora, por exemplo, um momento histórico. E tem pessoas que pensam totalmente diferente. Então acho que a gente tem que ser tão condescendente com isso. Mas enfim, nós psicólogos, ou pelo menos da ABC, criamos as essências psicológicas. Caráter. Eu quando fiz ensino fundamental, que era primário, aprendi que o índio não podia ser escravo porque era preguiçoso. É da índole, da essência indígena ser preguiçoso. Eu aprendi com 11 anos isso. Talvez esta forma que nos ensinaram é que nós viramos as costas para o que acontece com os Guaranis do Kaiowá. Os cachaceiros e os preguiçosos indígenas merecem ser exterminados. Há uma condescendência para esses grupos. É incrível, você falou do genocídio. É imediato. Matas na Bahia se mata, em média, 22 pessoas por fim de semana. Homicídios. Basicamente, 20 negros. E aí sai. Tinha envolvimento com o tráfico. Mas é assim que se faz. Mas não é só na Bahia. Eu estava assistindo aqui à tarde, né, no início da tarde, tinha um programa aqui muito parecido que o Roda de Salvador, e também o mesmo discurso. Mata-se, tem ligação, tem envolvimento com o tráfico. Como fosse uma licença para matar essas pessoas. Mas vamos só seguir adiante. Você falou exatamente na década de 30, que é fundamental, né? Nos anos 20, é criado aqui no Brasil as sociedades eugenistas. A sociedade eugenista, ela vai pensar o quê? No Brasil, que precisa se europeizar. Este é o modelo. Este é o normal. E o que não é normal é desviante. E essas pessoas que vieram para o Brasil, elas vieram com ações afirmativas. As ações afirmativas são muito mais antigas do que se pensa. E olha que eu digo, as ações afirmativas para se discutir a questão racial no Brasil são pífias. As cotas raciais não são cotas raciais, são cotas sociais. E por que eu posso afirmar isso? Porque existem dois critérios
para uma pessoa entrar por questão racial, cota racial. A primeira dela é ter estudado escola pública. Sabe como as pessoas comprovam? Histórico escolar. Ok? A segunda é se dizer negra. E quem é que diz que a pessoa é negra? Ela própria. Ou seja, qualquer um de vocês, deste plenário, desta sala, desse auditório, que quiser entrar por cotas raciais, se cumprir o primeiro requisito de dizer que é escola pública e se autodeclarar negra, porque pode reivindicar agora o pé na cozinha, entra. E pasme, estava conversando com o Mário Teodoro, outro teórico interessante do IPEA, e disse que, pelas cotas raciais, 62% dos estudantes que entram na faculdade são de pele clara. E é incrível a reação da população que foi até o Supremo peitar essas ações afirmativas. Eu nunca vi a classe média peitar, por exemplo, para tirar a cela especial para aquele nível superior. Outra ação afirmativa. Nunca vi a classe média peitar para acabar os cargos de confiança para políticos. E também são ações afirmativas. Mas não, a classe média foi, perdeu de 10-0. E mesmo assim não se conforma. O mesmo discurso que é utilizado para o Bolsa Família ou outras ações afirmativas para as pessoas que nós, no fundo, nós não gostamos. Tem uma frase, é uma palestra do professor Zeca Moura da USP, que ele vai falar do incidente que todo mundo aqui lembra, do assassinato do Emílio Aldino. Não, todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui do tem uma risada que não lembra? Pois bem. Perguntaram aos jovens por que eles queimaram índio. O índio estava O índio estava em Brasília participando de um evento, não lembro bem, uma comemoração de, acho que era do índio, algo desse tipo assim, algo bizarro. E o índio se perdeu do grupo e teve que tudo numa parada de ônibus. E aí tocaram 5 jovens, tocaram fogo no índio. Aí perguntaram aos jovens, por que vocês tocaram fogo no índio? Eles, era o índio? Não sabia. Para mim, era o mendigo. E aí, o Zeca diz o seguinte, se naquela hora Galdino abre os olhos e vê aqueles 5 jovens tocando fogo, vai perguntar, ou vai pensar, vocês são pessoas ruins, estão me queimando por quê? No fundo, não há uma relação pessoal, um ódio pessoal dos jovens para com o índio, ou com o mendigo, gente. Não há, dá para perceber que não há. Eles se conheciam. Estava ali o cara. O que no fundo está por trás é um desprezo histórico da classe dominante por os subalternos. E isso tem que ser levado em consideração nos processos psicológicos que se dão, e agora está um pouco na questão da clínica. Você tem uma série de depoimentos que são fundamentais. Tem uma pesquisa de autoestima, que é um videozinho curto na internet, são crianças dizendo quais são as bonecas bonitas, são as feias, porque são bonitas, são as feias. É incrível você ver crianças brancas e negras escolherem, elegerem todos os adjetivos positivos para os brancos e negativos para os negros. Isso foi repetido aqui no Brasil, no México, os resultados são idênticos para os Estados Unidos. Idênticos. E eu posso dizer a mesma coisa que eu não fiz a mesma pesquisa, mas eu fiz uma coisa parecida. E a questão foi 80-20. É muito forte, é muito significativo essa questão.
O tempo não se gosta, e não tem como se gostar. Não há referenciais positivos, gente. Eu trabalhei no CRAS, de um bairro muito perigoso, em Salvador, chamado Bairro da Paz, onde eu atendia duas meninas que elas brigavam por conta de uma toalha amarela. A toalha amarela era um acessório indispensável para assistir o programa matutino da Rede Globo, porque era a única forma de elas terem cabelo louro. Só tinha uma toalha amarela. Então elas brigavam por essa toalha amarela. A ordem de sofrimento tem todas as formas. Acredite, quando passei em psicologia, no ano de 1991, eu ouvi de uma irmã: agora que você passou no curso de elite, vê se casa com a branca para limpar a família. Pode anotar tudo aí que você quiser, pode anotar. Uma família que eu sou o 10º de uma família de 13. Agora você que passou no curso de elite, vê se casa com a branca para limpar a família. Eu sou o 10º de uma família de 13, onde 11 têm nível superior. Nunca saiu uma página policial, nem escândalo, nem salões ou qualquer outra coisa do gênero, corrupção. E uma irmã minha ainda acha que era um campo que tem que virar essa família. Um caso que é emblemático, Walter da Mata, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, ele resolveu fazer uma palestra, convidado, tudo no telefone. E no dia certo, na hora certa, lá estava eu no auditório de uma faculdade. Só que quando eu cheguei, o auditório estava fechado, estava no escuro, porque estava passando um filme. Eu fiquei em frente à porta e encostei numa balustrada. Sai uma pessoa. Aí, lá do outro, voltou. Pensar que não. Essa pessoa saiu uns 5 minutos depois, encostou do meu lado, olhou para o lado do outro e disse: este homem que não chega. Eu sabia que ele estava falando, mas ela perguntou. Eu não disse nada. Passa mais uns 3, 4 minutos essa mulher. Mas é possível, a palestra desse homem. E ela agoniada. Agoniada. E eu, sério, em frente à porta. E olha que eu estava um burulhinho. Pois bem, para a sorte dela, da 4ª vez, um amigo meu de faculdade passou e disse: Tabata, o que você está fazendo aqui? Eu disse: fui convidado pela coordenadora do curso para fazer uma palestra, mas está tudo escuro aí, não quis entrar. E ela estava: olha ela aí. Aí, desculpa, né? E disse assim: mas você é tão jovem. Gente, antes do meu CRP, antes do meu contra-cheque, que vem a minha cara preta. A polícia, ela me olha pela cara preta. E eu digo: há um sofrimento legítimo. Legítimo porque é um sofrimento histórico. Eu trago em mim a ancestralidade dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que provavelmente passaram um bom tempo pela escravidão. Eu também tenho um avô português, Tassiano Pereira, me chegou a me carregar no colo. Eu sou grato a ele também, um cara muito carinhoso. Mas o fato é que nós, psicólogos, não enxergamos no vetor racismo como uma possibilidade de sofrimento psíquico. E isso é muito sério. Nós mudamos os nossos lugares de trabalho. O CREPOB mostrou que em 2004 nós tínhamos 4% de escolas de políticas públicas e em 2011 já eram 22%. Gente, se a gente não estudar as questões de gênero e as questões étnico-raciais, nós estaremos cometendo estelionato profissional nesses espaços. Porque ou seremos muito criativos,
para não ler sobre o assunto e propor uma terapêutica, ou nós continuaremos fingindo que estamos trabalhando, dando um produto de qualidade duvidável a essas pessoas, porque nós, no fundo, as desprezamos. Recentemente, vocês devem ter visto a campanha do Ministério da Saúde contra o racismo institucional. Indicadores de todos os estados mostram o racismo institucional na saúde. Conselho Federal de Medicina. Isso é incentivar o racismo. Então, gente, é muito complicado essas situações, e porque nós temos, no fundo do fundo, uma vergonha de ser preconceituoso. Não dá para não ser. Não dá. Walter Mata aqui, este homem, é racista, não gosta de preto. Ele é machista, é homofóbico e é classista. Nós somos moldados neste barro, não há como ser diferente. E nas nossas práticas, nós somos atravessados com isso. Eu tenho um grupo de estudo na faculdade Unime, que tem 3 anos, discutindo relações raciais. Finalmente o pessoal conseguiu botar trabalho no Ciência e Profissão, os estudantes estão muito felizes, né? E digo, quando eu discuto, dialogo que o racismo atravessa as nossas práticas na psicologia organizacional, os colegas não conseguem enxergar. Como se nós fôssemos vacinados contra. Não há como. Obviamente, a gente precisa reconhecer que tem esse problema para poder avançar. Raquel pediu para eu, quando ela dissesse alguma coisa que eu não concordasse, à vontade, eu vou contar somente uma. Ela disse que quem sente na pele, né? Eu digo que sente na pele os efeitos do racismo. Eu diria que não necessariamente. E aí, a depender da linha teórica, para fazer estratégia de corpo e o mecanismo de defesa do ego, não é fácil assumir uma identidade negra. Ser negro, para uma pessoa que não estuda, não tem contato com o conteúdo, pessoas que possam efetivamente mostrar como o mecanismo do racismo é sofisticado, ele vai se dizer sarará, Cabo Verde, marrom bombom, o que quiser, menos negro. Porque associado ao substantivo negro, tem uma série de adjetivos que o desqualificam. Então, é por isso que todo mundo passa, mas ela vai dizer que é uma outra coisa, até porque ela disse que não é negra. Então precisa de uma conscientização para você saber que você está sendo servido pelo racismo. A não ser que serve na cara, que às vezes tem. O que é que você quer, seu neguinho? O que é que essa negrinha ou negrinha, outras tantas adjetivos são colocados? E sugiro, o Ricardo Franklin Ferreira, no livro Afrodescendente, uma Identidade em Construção, mostra um modelo legal de desenvolvimento da identidade. É de um psicólogo norte-americano chamada Judith Helms. É muito interessante esse modelo. Falamos tanto de identidade aqui hoje, né? Então eu sugiro quem quiser ler um pouco sobre isso. E Ferreira, ele é da Federal de São Carlos. E eu digo, gente, também sendo otimista, desde 2010 a questão racial vem sendo pautada de uma maneira bem colocada, né, no caso que é a criação do CINEP, enquanto psicólogos negros pesquisadores da questão racial. Não é um evento para psicólogos negros, e sim para quem quer discutir a questão racial, né? Então essas pessoas quase todos se falou aí, tanto sociólogos quanto médicos já apareceram para essa contribuição, e os psicólogos brancos também falam. E como diz Hélio Santos,
o racismo, a questão racial, não é um problema dos negros. É um problema do Brasil. E nenhum país sairá impune com um desperdício tão grotesco quanto o Brasil faz com a sua juventude. Tem um colunista da Veja que está questionando a expressão genocídio da população negra. Ele diz que genocídio é algo que é planejado, é algo que é pensado, planejado e executado seguindo uma ordem quase que fabril. E o que acontece não é um genocídio. Provavelmente eu não conheço a figura, né, de alguns excertos da fala dele, mas não procurei olhar. Provavelmente, gente, essa pessoa nunca passou por essas questões. Sei que é difícil para vocês que nunca passaram por essa questão entender quando se fala. Eu tive que mudar um pouco, né? Eu acho que terminei falando um pouco da minha experiência pessoal, saindo um pouco dos cânones mais acostumado, debate mais científico, mas acho que você cumpriu bem. E aí eu vim trazer uma outra experiência, né? E dizer isso. Nós estamos saindo do lugar da zona de conforto que era a clínica. Para vocês terem ideia, a psicologia na Bahia, até o ano de 1996, existia uma faculdade. Hoje somos 34. Só na Bahia. Não cabe mais nós estarmos nos mesmos lugares. Estamos abrindo outros espaços. Só que esses outros espaços, nós vamos nos friccionar com outras pessoas que têm outras demandas. E volto a dizer, se nós continuarmos nas mesmas práticas, estaremos fazendo estelionato profissional. Muito obrigado. Obrigada. A gente passa agora para um momento de trocas. A gente tem aí 15 minutos. A gente vai poder conversar um pouquinho. Eu gostei muito de ouvi-los e assim, até ouvindo a tua experiência, que eu particularmente eu gostei dessa escolha que tu fizeste por falar mais de algo que, enfim, que te afeta diretamente na tua vida e com dados assim pessoais. Acho que provocou a minha vontade de falar uma fala que com certeza tem muito risco, né? Eu assumo esse risco, mas eu acho que é um espaço interessante para a gente se arriscar a pensar o que a gente está se propondo a pensar. A minha questão, e que bom isso expressa um pouco no trabalho anteriormente apresentado, é como a gente manter, e eu vou colocar então essa palavra identidade entre aspas, porque para mim ela é bastante problemática. Assim, o conceito de identidade, para mim, ele endurece, ele é racista, ele é fascista, tem muitos problemas, mas que a gente use ele provisoriamente, sempre fazendo uma ressalva, ok. Né? Então, assim, como a gente manter numa luta por direitos, por práticas não racistas, não sexistas, enfim, como manter isso, a força disso, sem cair numa espécie de clausura identitária, assim, vou chamar isso. O que eu quero? Talvez eu tenha falado de um jeito muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu estou me arriscando, estou construindo a questão, né? Então, assim, por exemplo, quando eu escuto a primeira fala, né, da Raquel, que é muito interessante fazer esse caminho todo, né? Eu compartilho, e a gente compartilha, me parece, estamos aqui discutindo isso, compartilha de
um moralismo presente nas nossas práticas, de uma ideia de que, não, nós somos todos negros, nós sabemos o que é isso, e isso anula essa luta. No entanto, eu acredito que se a gente não for tocado, e a gente nunca vai ser tocado com a problemática do outro inteiramente, seja ele negro, seja uma lésbica, seja gay, seja qualquer pessoa, a gente não sabe o que é ser o outro, a gente não deve querer saber o que é ser o outro qualquer. Então, assim, eu acho que se a gente não for tocado por uma ideia, aproveitando uma das músicas lá que a gente usou, de inclassificação, nós somos inclassificáveis, mas não na medida que anula a nossa particularidade. Eu acho que isso tem uma questão para a gente avançar, e assim eu reparto com vocês, porque ela é muito sutil e eu não gostaria que caísse numa defesa de um neoliberalismo, de vamos apagar, somos todos iguais, somos todos negros, somos todos índios. Não, não somos, mas ao mesmo tempo me preocupa um pouco assim, a gente ouve muito isso na academia, né? A ideia de que nós temos que estudar, por exemplo, tu falaste, né, Raquel, autores daqui que falam essa questão, concordo. No entanto, isso às vezes vira uma casinha, entende? Assim como se, bom, os autores franceses, autores africanos, autores quaisquer, embora a gente tenha na nossa história, isso não pode ser esquecido, uma reverência a isso, sim, mas me desagrada pessoalmente a ideia de construir outras identidadezinhas que me parecem que de alguma maneira endurecem um pouco o trânsito para a compreensão dessas questões, entende? Então é como se essas questões às vezes elas ficassem nubladas e não conseguisse avançar na medida em que a gente, ao defender uma causa, cria outra, o que eu chamei de casinha, né? Cria outra identidade, cria outra... E eu não acho que vocês estão defendendo isso, tá? Eu só reparto com vocês um risco e uma preocupação, porque eu acho que isso, assim, a gente ouve muito na defesa racial de qualquer, hoje a gente está falando aqui racial, mas de gênero também, mas de qualquer suposta diferença, como se entre brancos, entre negros, entre quaisquer pessoas, a diferença fosse explícita. Como se a diferença só pudesse ser feita assim. A diferença não é isso, me parece, que a gente precisa problematizar mais o conceito de diferença para saber que a diferença não é identidade. E eu acho que aí a gente para de praticar tolerância e vai entender de relação, no risco que a relação tem, seja quem for que estiver na nossa frente. Então, reparto com vocês, assim, esse risco dessa questão perigosa de... Olá, de novo. Muito bom, assim, escutar vocês. Eu acho que a Ali falou na primeira mesa sobre a dificuldade, às vezes, a gente enxergar e escutar as diferenças, né? Então, é importante a gente escutar, é importante as suas falas, né, que tu reproduziu, e é importante se escutar, Walter, assim, dentro dessa pele, né, desse lugar, que é diferente. Eu me lembro quando eu estava trabalhando num abrigo no Vale dos Sinos, uma cidadezinha, que não tem tantas pessoas negras. Então, no abrigo eu tinha 2 irmãos negros. Todo o restante das crianças eram dessas brancas. E a dificuldade dos educadores em, por exemplo, arrumar o cabelo da menina. A menina tinha 4, 5 anos, então era muito difícil arrumar o cabelo dela, porque a maior parte das pessoas tinha cabelo liso. E ninguém se dava conta do quanto isso era importante. Daí eu olhava, ela sempre bem isso, cabelo bem amarrado, puxado assim, né, penteado. E aquilo me agoniava, porque eu também não sabia muito bem como lidar com isso, mas enfim, algo, né? Então a gente buscou uma cabeleireira que pudesse fazer um voluntariado para ensinar as educadoras a cuidar do cabelo da menina e poder fazer também um cuidado com ela. Aí eu fiquei pensando, comecei a ver desenho, assim, né? Porque não tem uma identificação negra, então no abrigo, o que se faz com isso, né? Essa menina está se identificando com quem? E eu acompanhei a avó dessa menina num outro espaço, em outro momento, e a avó da menina dizia: o pai da minha neta agora está muito bem. Ele está trabalhando, casou com uma branca, então agora ele está muito bem. E eu me lembrando dessa fala da avó, olhando para a menina pensando: o que eu estou fazendo de diferente com ela? Né? Aí procurei desenho animado, tudo da Barbie loira, né? Um horror. Até que eu achei a Princesa Sapo, que é a Princesa Tiana, que é uma princesa negra, né? Eu achei aquele desenho.
achei uma princesa igual a ti, eu dizia pra ela. Né? E como isso marca, assim, como isso é importante, assim, eu fiquei pensando, né? Como é difícil, vocês estão rindo aí, como é difícil a gente achar identificações positivas para a população negra, né? Paula, a princesa Tiana, ela era uma princesa bem afirmativa, bem guerreira, bem... Mas então eu queria agradecer, sabe? Uma princesa feminista que queria trabalhar, queria ter o seu próprio empreendimento, vai olhar Princesa do Sábado. Mas acho isso importante, assim, né? De como a gente precisa também estar nesses espaços e poder construir outras relações, assim. Que bom que vocês estão... Só para contar um fato que aconteceu ano passado, no Natal, eu fui comprar uma boneca para minha filha e eu quis comprar uma boneca negra. Ia chegar numa loja do shopping, eu procurei, não achei, e, né, perguntei para os vendedores se não haviam bonecas negras. Eles disseram que não, que lá eles não vendiam bonecos que fossem negros porque não tinha identificação, não tinha saída. Eu quis ter uma coisa diferente, assim, eu tô aqui, né, falando da princesa, mostrar algo diferente. Aqui em Porto Alegre. Foi o que me disseram na loja. Era uma loja, era num shopping, acho que é Barra Shopping, né, que é o maior. E lá tem uma loja que não tinha. E a resposta pra mim foi essa, que não tinha saída, então eles não vendiam os bonecos negros. Só para compartilhar, então, a gente tem acompanhado sessões da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, especialmente a Frente Parlamentar contra o Racismo, Homofobia e Formas de Discriminação. E aí, hoje de manhã eu estava numa reunião lá, e era a última reunião do ano, e umas 30 pessoas, representantes de movimentos diversos, eu acho que tinha 2 pessoas solteiras brancas, eram todos representantes de movimentos e tal, e uma representante de movimento LGBT. E eu fiquei pensando um pouco também nisso, de como é que a gente ocupa esses lugares de discussão dessas questões, né? Por que lá hoje só tinha as pessoas negras, né? Uma frente contra o racismo. Então, essa minha fala é no sentido também de nos convocar a assumir como uma questão para a gente, né? Não entender que quando a gente faz discussões sobre relações raciais, isso é algo que respeita a negros. Então, eu queria ver como é que vocês têm criado assim, nesses movimentos, ou de contato com os movimentos, e qual é a percepção de vocês sobre a participação dos não negros nesses espaços. Essa é uma questão. Mais alguém tem questão? Mais uma, então? Boa tarde. Eu sou psicóloga desde sempre, desde que eu comecei a faculdade, mas formada agora em janeiro. Faço parte da Comissão de Políticas Públicas, meu nome é Fernanda Francisca. E está sendo muito bom estar aqui, eu fugi do trabalho. E é interessante ver esses comentários, essas colocações muito pessoais, tanto do Walter quanto de ti também. E isso, assim, de que se cresce negando a própria raça, assim, como raça mesmo, dentro desse aspecto social, né? Eu cresci no esvaziamento de crenças e características culturais da minha família, no sentido de que havia uma endemonização, vamos dizer, da cultura religiosa, havia uma descaracterização da questão da aparência física, o local onde tu mora, as pessoas a quem tu conhece. Então, assim, se aprende desde a mais tenra idade a negar essa questão. Eu demorei a ver a minha cor, vamos dizer assim.
Eu vivia, eu não parava para pensar nisso. O teste do pescoço eu não gostava. Eu tinha uma amiga que fazia, eu ficava brava com ela. Mas pra que tu fica prestando atenção nisso quando a gente chega num lugar? Pra que tu foi te preocupar, sabe? Até o momento em que eu comecei a ficar crítica com essa questão. Então, assim, essa criticidade que a gente traz nas discussões é exatamente para ajudar no pensamento crítico mesmo do trabalho. Esse aspecto profissional trazido, assim, de que o quanto esses aspectos são, sim, importantes na nossa prática. E que se o meio, ou as pessoas, ou todos com quem se lida negam este assunto, também é algo a ser visto, né? Por que é negado? Por que não se fala a respeito? Por que não se gosta de falar a respeito? É desagradável, dá um incômodo, porque realmente se parece militante a todo tempo e incomoda isso. No momento em que se posiciona politicamente, acho que sobre qualquer aspecto, e a gente fala de política pública, e a gente fala de aspectos de gênero, e a gente fala de questões raciais, e a gente fala de N coisas aqui dentro do Conselho, nos seus espaços, nas suas comissões, são aspectos que incomodam, por isso que são falados. Então, assim, que não se perca, né, esses espaços, que não se perca esse olhar, por mais que ele incomode, e por mais que seja difícil, por mais que seja desagradável, porque durante muito tempo se fez isso, se escondeu, se parou de falar, se disse, não para de pensar nisso, isso não é bem o que tu deveria, tem tanta coisa importante para ser tratada, né? Eu já ouvi muito essa fala. Tirando o peso que isso tem para o dia a dia, durante essas falas, durante as coisas que tu trouxeste, durante cada um, eu lembrei de aspectos da minha infância, do meu crescimento, que a gente apaga, a gente deixa de pensar, porque senão esse sofrimento tu não consegue viver bem, né? Se tu para pensar em tudo que isso prende na tua vida. Então, assim, é muito doloroso, mas tu nega essa dor para o teu dia a dia. Não te enxergar nas coisas é muito doloroso. Então, que a gente se encontre num espaço em que se possa falar sobre isso é valorizar um histórico que não é valorizado no teu país. No teu país, no meio onde tu cresce, pelas pessoas com quem tu cresce. Se a boneca não tem saída, é porque tu é ensinado a ver que aquilo é feio. O cabelo ruim, tu é ensinado a pensar isso. Tu é ensinado desde pequeno a prender o cabelo, porque é feio. Quando tu não consegue acordar de manhã e sair, porque é feio. Então, assim, esse feio, ele é muito doloroso. Uma mulher negra que alisa o cabelo e que entende que ela precisa colar mais cabelo. Eu tenho amigas que têm quilos de cabelo. Porque tem uma questão que fala pra ti que tu não vai ficar bonita se tu não tiver aquilo. Tem amigas que eu tenho dificuldade de conversar e de convencer e de dizer, eu não quero deixar o meu cabelo assim. Porque se colocasse mais uma mecha, eu não vou. E o adoecimento que isso traz para o teu dia a dia é enorme. E isso não é falado. Isso é tratado como coloquial, como um aspecto de beleza, né? Como algo assim da estética. E não é da estética que a gente está falando. A gente está falando da tua construção pessoal. E se a gente faz isso dentro dos nossos espaços de trabalho, se a gente atende as pessoas dentro dessa ideia, a gente tem que também poder parar para discutir isso. Então, muito feliz por ter esse espaço, muito feliz por estar ouvindo isso, assim, e realmente, assim, se isso incomoda de alguma maneira, que a gente consiga discutir o motivo desse incômodo, né? Mas não colocar embaixo do tapete, não deixar de lado, porque vai incomodar porque não é o comum, vai incomodar porque nós temos uma dificuldade de falar das coisas que parecem que não fazem parte do nosso dia a dia, que parecem, mas fazem. Então, assim, não era meu intento, assim, a gente fica numa posição muito tênue, né? Entre eu não quero uma coitadização, né? Eu quero realmente, assim, uma parada para esse diálogo que está acontecendo, né? Ainda não tanto quanto a gente gostaria, mas já bem mais do que já houve em outros momentos.
Então isso, assim, se houver um desconforto na conversa, que a gente persista, né? Persista e aguente esse desconforto, porque é ele que desconstrói esse tipo de sentimento que só atrapalha no dia a dia. E mais, eu acho que ele desqualifica o nosso trabalho quando ele não é verificado. Obrigada. A gente já fala tudo depois vai vir pra mesa, então tudo bem. A gente tem 5 minutos para cada um poder dar um retorno. Ana, a Fernanda me responde a tua pergunta. Tudo bem? A Fernanda responde. Pode continuar. Para mim, ela me representa. Né? Não sei se você está falando de diferença a partir do beleza, é isso? Pesquisionários, enfim. É que como eu sou professora, eu fico com essa coisa teórica, assim, eu não consigo pensar assim, teoricamente também. Não sobre ele, eu acho que a questão não é se estar afiliada a alguma perspectiva teórica tão... Tá, então deixa eu te dizer assim, isso que a Fernanda diz, isso que eu escuto das pessoas, e que eu só sou capaz de escutar, porque existe um movimento negro que luta pela identidade negra. E a única estratégia, aliás, eu esqueci de mostrar, esse livro aqui, gente, A Saúde da População Negra, está disponível em PDF, assim, tu bota lá a Saúde da População Negra. As pesquisas são geniais, tem análise de um estudo de caso, por exemplo, com o Winnicott. Tem de tudo aqui, tá bem? Então, leiam esse livro, que ele é impressionante. São geniais, assim, tu bota lá, tu vai achar. Saúde da População Negra, que é coordenada pela Juliana Werneck, pela Fernanda Lopes e pela Luiz Eduardo Batista. Os estudos vão mostrar que para enfrentar isso que tu está dizendo, desse sofrimento que vai se dar por essa... A gente não sabe o que é isso. Um monte de coisa a gente não sabe, é óbvio. Um monte de coisa a gente não sabe. Mas eu, por ser Foucaultiana também, né, e não só Foucaultiana, mas pensando no Foucault, tudo é perigoso, diria Foucault, disse o Foucault. Tudo é perigoso, qualquer discurso é perigoso. A questão é, eu vou assumir os riscos de qual discurso e aonde eu vou me colocar, porque eu vou pensar quais são os efeitos que isso produz. Qual é a estratégia de resistência ao sofrimento do racismo no Brasil, quando não se discute isso como um vetor de saúde mental? Qual é a estratégia? A construção da identidade negra. Todos os estudos sobre sofrimento mental que vão mostrar que a única estratégia, a psicoterapia clínica individual, não resolve. Não resolve. Porque eu preciso... Só porque eu acho que é uma questão aí que, assim, eu acho que... Não, só pra gente pensar isso, numa né? perspectiva. Eu acho que vamos aproveitar, continuar usando Foucault como uma ferramenta. Exato. Então, quais efeitos que produz isso também? A minha pergunta é isso, não é anular o movimento, não é me calar e negar... Os efeitos produzem o desconforto em nós. Não só. Produz também. Não, a gente diverte na perspectiva. Eu acho que tu pautar isso como uma única saída... Não é a única, mas é a principal. Sim, neste momento, para a construção de uma identidade que não vai ser para o resto da vida. É preciso marcar que é uma perspectiva. Essa é uma perspectiva. É uma perspectiva. Todos os estudos vão mostrar que, para que a pessoa saia desse sofrimento... Não, isso é uma perspectiva. Estou fazendo ainda. É uma perspectiva. Estou dizendo assim, continuando, isso eu acho que é muito legal e rica essa discussão, que a gente não vai ter tempo para... A gente poderia até ver afinidades e desacordos, eu acho riquíssimo. Agora, tem uma questão que não é anular isso. Eu acho linda a fala dela e como que a gente luta para isso. Acho que sim é necessário uma constituição de um movimento que se diz isso é o movimento negro, esse é o movimento de... É só a identidade negra que vai agora, lugar para esse quais são os efeitos que isso produz? A minha questão é quais são os pra efeitos... mim, só positivos, neste momento. eu acho que aí a gente trancou. Aí acho que Eu concordo com a Ana. Eu acho que tem coisas que a gente pode avançar, mas que às nessa vezes... escolha, eu escolho o movimento negro. Okay. Não, eu escolho o movimento negro. Tu percebe que até a tua resposta, ela é tensa. Não, gente, assim, ela é tensa porque a questão é tensa. Se eu sou uma mulher negra e tenho um filho negro, a diferença, a Ana Aline antes falou assim, se eu descubro que meu filho ou a minha filha não é heterossexual e eu fico preocupada com o que ele vai sofrer, tá bem? Branca.
Se eu tenho um filho negro, eu vou te dar um exemplo agora com o Alisson, né, que eu botei. Se eu tenho um filho negro, qual é o impacto do genocídio da juventude negra na minha vida? Minha vida. Na minha vida política, teórica, tem. Na minha vida, não. Eu estou falando assim, eu quero encontrar essa pessoa. Quando eu olhar uma mulher que está lá no CRAS, que é negra, que ela morre de medo se ela não sabe se o filho vai voltar. Sabe por quê? Porque a polícia pode matar esse filho, porque o tráfico vai computar esse jovem, tá bem? Então, isso é uma coisa fundamental que é só se eu mantiver, neste momento do Brasil, a identidade negra, que vai dar alguma possibilidade de política pública, de luta e de fortalecimento interno dessa pessoa, porque ela está no coletivo. Eu preciso, neste momento, eu preciso intentar. Deixa eu só contar mais uma coisa do Alisson. Durante a Copa, eu saí, com o meu corpo de mulher, mais velha, branca, saí na Cidade Baixa achando maravilhoso. Cidade Baixa é um bairro aqui, né, bacaninha e tal, assim, eu fui caminhando. Que legal! Eu fiquei trifeliz. Sabe por que eu fiquei trifeliz? Tinha um monte de polícia na rua e eu me senti segura na rua. Eu achei super legal. Olha aí que legal. Eu, assim, com toda a minha leitura, com toda a minha teoria, eu achei legal. Eu me senti segura. E estávamos lá conversando e o Alisson, que é um jovem negro. E eu disse, bah, que legal, que legal. Aí ele me olhou. Eu odiei ser na rua. Para mim foi horrível ter um monte de polícia na rua. Então, neste momento, eu entendo que a noção de identidade negra ela é fundamental, porque ela é a possibilidade da pessoa se organizar do ponto de vista psíquico. Mas isso não faz, por exemplo, que um outro negro que não sinta isso, que pode existir, a gente não sabe. Dizer que todos estão no mesmo baú é estranho, porque assim, tu está dizendo que o Alisson sentiu isso nessa situação, mas eu posso ter uma amiga negra que não sinta isso. Não, mas é que eu tenho várias. Você já perguntou pra ela? Já, sempre pergunto. Eu tenho respostas diferentes, gente, as respostas não são iguais. É só em função, só um pouquinho. Em função, a gente tem outra mesa com pessoas que estão aguardando para vir aqui falar, como todos já tiveram a possibilidade de falar, a gente tem que respeitar minimamente os convites que a gente fez para as pessoas que se dispuseram a estar aqui com a gente. Né? Então, esse é o nosso formato. Né, talvez uma roda de conversa a gente possa seguir debatendo, mas nesse momento a gente tem que passar para a resposta do VAR. As pessoas sofrem porque elas têm que se identificar a isso também. E é isso, não é anular o movimento, mas é ampliar essa discussão para além dessa questão identitária. As pessoas estão sofrendo. Movimento negro, movimento de lésbicas, movimentos sociais, quaisquer. Você tem que ser assim, ou então você não cabe ali. Esse é um sofrimento que eu escuto. É um sofrimento que eu escuto e vejo, percebo, e isso é verdadeiro. Verdadeiro nessa perspectiva que eu estou falando, diferente dessa perspectiva. Que é por isso que a gente está aqui, né? Porque tem várias perspectivas que eu sou. Gente, eu São Paulo, não fica de bico, mas tudo bem. Eu sou adepto muito à teoria da Judith Helms, que ela propõe no livro, não é traduzido, não, quem traduz é o Ricardo Branco Ferreira, do desenvolvimento dessa questão da identidade. E ele vai falar de quatro fases, mas não são fases estanques, que como se passar de uma para outra e chegou aquele momento ali e estancou. Ele mostra que é uma espiral e a pessoa pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele vai falar, eu vou ficar bastante no tempo. Ele vai falar primeiro, é uma questão da alienação, onde esse cidadão negro, ele vive totalmente referenciado no mundo branco, porque ele tem válvula de escape, né, de poder se declarar branco. No Brasil pode. Eu posso ser o que quiser no Brasil. Né? Então eu posso ser moreninho, tá? Escurinho, tá? E vivo nessa. Até o dia que esta identidade não me cabe mais, porque eu sou confrontado com uma ação de racismo, né? E discriminação. Fui discriminado por conta da minha cor de pele. Eu posso negar isso e continuar na minha fase de alienação. E essa fase chama de impacto. Esse impacto deixa a pessoa muito desatordoada, porque ele perde todos os referenciais. Ele não sabe mais o que ele é. A terceira fase seria a fase da militância, onde a pessoa passa para a questão de ser militante e vai começar a se referenciar no mundo negro.
Então só quer namorar com pessoas negras, só quer ler autores negros, só quer... Então, o discurso negro, ele emprenhou a cabeça desse sujeito. E depois ele vai chegar na fase da articulação. Nessa fase da articulação, ele pode, na verdade é o seguinte, ele vai poder, ele se sente um homem negro, se sente uma mulher negra, se sente o que for negro, o intersexo negro, mas ele não precisa mais se referenciar apenas nessa tal negritude. Ele pode namorar com quem bem ele quiser. Ele pode usar o cabelo dele do jeito que ele quiser. Não por uma questão de embranquecimento, mas uma questão de estética. Aí sim, estética. Mas é uma longa passagem. Eu penso muito na questão dialética. Eu acho que no momento, a resposta do movimento negro ainda é mais salutar. O que virá como síntese, eu não sei. Mas eu digo, eu estou na trincheira e não saio também numa espécie de radicalismo ou sectarismo. Então, eu acho que esse livro do Ricardo Franklin Ferreira, Afrodescendente, Identidade e Construção, do ano 2002, 2002, não lembro, não, 2002 é o de Cida Bento. É um livro legal para a gente estudar e aprender mais sobre essas questões. Bem, bonecas negras são caríssimas, quando são bonitas, dificílimas, ou terrível, e boa parte das crianças não quer, ele aprende a si mesmo. Finalmente, meus sobrinhos começam a querer, depois de muito debate, né? Gente, é o seguinte, convido a vocês que tem Facebook, tem um grupo chamado Psicologia e Relações Raciais, com mais de 100 referências já, de artigos, tem muito livro, manual, a gente tem produzido bastante lá, colocado, ou seja, na seção arquivos, tem já uma série de coisas. E Fernanda Francisca, eu não posso encerrar minha fala sem falar de você. Gente, essa desqualificação é contínua. Eu faço uma oficina, né? E a gente fala de estereótipos. E aí, para a pessoa negra, resta talvez três coisas que dizem que são boas, mas não quero ser reconhecido por uma delas. Bom de bola, bom de samba e bom de cama. Desculpa, eu não quero ser reconhecido por nenhuma delas. Entendeu? Não quero ser objeto de bala de ninguém, né, da pelada de ninguém, não quero ser objeto sexual de ninguém, certo? E também não quero estar tão bonito para ninguém. Posso fazer as três coisas, mas não quero ser reconhecido por isso. A minha luta é muito diferente dessa. Não é meu corpo, embora meu corpo também eu gosto do meu corpo, nenhum do meu corpo. Mas essa desqualificação é contínua. Não, aqui na Rio Grande do Sul, eu digo, a Bahia é Rio Grande do Sul. Eu estava no mercado hoje, cedo, né, mercado popular, e eu nunca vi tanta, como se diz, cabaninha, barraquinha de umbanda, tanto Oxum, tanta Iemanjá. Na Bahia é uma vergonha, você imagina como é que é. O Candomblé está crescendo bastante, eu tenho acompanhado isso, questões judiciais, minha dissertação de mestrado foi estratégia de enfrentamento do povo de santo contra a intolerância religiosa. E boa parte das coisas mais judiciais acontece aqui no Rio Grande do Sul. Poxa, coisa legal. Né? E mais que o militante, né, que possa soar aos ouvidos, né, essa discussão, porque tem um quê de militância de si, porque a gente está malhando em ferro muito frio ainda na psicologia. Para vocês terem ideia, no ano de 2010, para pautar as políticas a serem referenciadas, a Bahia foi o único estado que levou a questão racial e, por sorte, eu estava lá para defender, porque se não defendesse bem, não passava, porque o sistema é sistema, gente, não vem de graça, certo? E até hoje a referência não saiu. São 4 anos, mas agora 5º ano de limbo essas referências. Em fevereiro rolou a consulta pública, até hoje nada. Ou seja, é difícil a coisa quando é questão racial. Mas o militante, discutir essa questão nos deixa frente a frente com situações que nós não queremos ver. Mostra uma zona
sombria que nós temos e que nós não queremos mexer. Fala também dos privilégios que as pessoas sabem que têm e não querem dizer que têm. Então, é muita ferida para mexer. Então, não vamos falar sobre isso. Vocês estão vendo coisas. Então, isso é mexer em algo que é doloroso. Eu entendo, mas, desculpa, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar e é por isso que eu digo, não foi fácil estar aqui, final de semestre, professor, pegando final, essa nota, mas eu não posso me furtar. Não posso me furtar porque são 20 anos praticamente de estudos e experiência também, né? Eu tive que mudar praticamente de tudo. Eu não falo das minhas questões. Mas eu achei que tinha tudo a ver porque você fez um parado muito, muito legal. Então, para finalizar, quero agradecer o convite, né, representar aqui o Conselho Federal, né, a presidente Marisa Borges. É uma honra, é a primeira vez que venho aqui do Rio Grande do Sul também, espero voltar mais vezes e disponível para outros debates. Mais uma vez, convido vocês, para quem tiver Facebook, procura lá Psicologia e Relações Raciais e separa uma pastinha para baixar muito texto, muitos livros que nós disponibilizamos. Os 2 de Francis Fanon estão lá, traduzidos, Condenados da Terra e Pele Negra e Máscaras Brancas, que eu acho fundamental para quem quer discutir essas questões aqui. Acho que a gente encerra a mesa com uma provocação e uma vontade para continuar conversando sobre isso. Então, vocês podem ter certeza que ano que vem a gente segue o debate aqui no Conselho, mais fortalecidos do que nunca, eu acho, para essa intenção, né, de sustentar essa conversa aqui dentro, né, e cada vez com mais psicólogos e psicólogas que têm, né, se aproximado aí da gente, para a gente conversar. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês, a todo mundo que colaborou, e passo, então, a palavra para a Paula para ordenar os trabalhos da próxima vez.